Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live muito interessante, bastante atual, envolvendo um problema muito sério no nosso país, que é o racismo, a questão do racismo no nosso país e também a seletividade do direito penal. Então, nós vamos falar hoje com o professor Humberto Bersani. Professor Humberto Bersani, que é mestre e doutor em Direitos Humanos pela USP, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tá lá, doutor Humberto, seja Boa muito noite, bem-vindo. professor. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Muito boa noite, é uma enorme satisfação poder recebê-lo aqui. Humberto, ele é advogado formado aqui pela PUC de Campinas, é mestre e doutor em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e partiu para a área acadêmica, não é, Humberto? Humberto chegou a lecionar na Universidade Federal lá do Amazonas e agora está na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, é isso? Isso mesmo, professor. Agora estou em Minas. Que Mudei. maravilha! Então, aquele pão de queijo e cachaça aí não falta, né? O melhor, o melhor. Com certeza, Humberto. Mas muito obrigado aí por você ter aceitado este convite. Humberto, ele tem escrito bastante sobre essa questão envolvendo o racismo, principalmente na questão também do direito do trabalho, né, Humberto? E aí ele aceitou esse convite para nós batermos um papo. Primeiro, para ele explicar o que é esse racismo estrutural que nós temos no Brasil e depois a gente vai aproveitar esse gancho para falar um pouquinho também sobre a seletividade do direito penal que muito decorre desse racismo estrutural que existe, que está enraizado no nosso país. Então, mais uma vez, Humberto, agradeço aí a sua disponibilidade e começo perguntando, não é, para você o que é esse racismo estrutural no nosso país. Bom, mais uma vez, boa noite a todas e todos que nos assistem. Professor Marcelo, muito obrigado pelo convite. Gostaria de saber se o áudio tá legal. Eu fiz aqui uma. Tá tudo bem? Consegue me Perfeito, ouvir? estamos ouvindo bem, sim. Tá certo. Bom, eu acho que para a gente abordar o conceito do racismo estrutural, eu acho que um ponto inicial importante é a gente pensar no que é a raça. Porque, e inclusive para a gente desconstruir aí um senso comum que tem sido bastante reproduzido em nossa sociedade, inclusive em tempos em que o racismo tem ganhado espaço na mídia hegemônica, em vários lugares, né? Então, o que seria a raça? É comum a gente ouvir a afirmação de que não podemos classificar a espécie humana em raça. Né? Então, essa negativa, no caso, nós não poderíamos fazer uma classificação da espécie humana em raça, uma vez que a própria biologia refuta essa perspectiva. E, de fato, a biologia, embora ela refute, então, no campo das ciências biológicas, exista essa situação, nós lidamos com as ciências humanas e a raça é sim uma construção social. Não é um dado biológico, mas é uma construção social. Porque a partir de certos elementos nós vamos ter um contexto sociopolítico
espaços que serão designados, que serão separados e destinados a determinados grupos sociais. Então, para a gente falar no conceito do racismo estrutural, é importante a gente destacar que raça existe sim, e é uma construção social. Pois bem, partindo dessa premissa, o que seria então o racismo estrutural? Nós sabemos que o racismo ele tem a sua dimensão, comportamental, ele tem a sua dimensão tutelada pelo direito penal e, inclusive, é tipificado como crime. Nós vamos ter um tratamento pela Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional também sobre a temática. Mas o que seria pensar no racismo estrutural? Bom, o racismo estrutural ele faz sentido numa sociedade como a nossa, que teve aí quase 4 séculos de escravidão, uma escravidão legitimada pelo Estado. Então, a Constituição do Estado brasileiro, ela se operou com base no racismo. Esses quase 4 séculos trazem aí, perfazem um contingente, estima-se que nós tivemos cerca de 5 milhões de africanas e africanos escravizados no nosso país. Inclusive uma pesquisa... O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, não é? Acabar formalmente com a escravidão. Isso, formalmente sim. Formalmente sim. Embora na prática a gente saiba, é importante esse detalhe terminológico, porque na prática a gente sabe que a escravidão ainda persiste. Claro que com essa prática ela passou por toda uma reconfiguração, porque obviamente nós mudamos a nossa sociabilidade. Então, assim, foram quase 4 séculos, foram 5 milhões de pessoas, estima-se 9 mil viagens de navios que cruzaram o oceano para trazer africanas e africanos para um processo de escravização no nosso país. E aí, quando a gente fala nessa escravização, então, nesse período que foi marcado pelo que a gente chama de escravismo colonial, pelo modo de produção escravista, o que nós tivemos? Nós tivemos um processo sistemático de desumanização e de expoliação desse grande contingente, desse absurdo número de seres humanos, né? De desumanização e de expoliação de todas as suas questões, expoliação de sua cultura, de suas origens, de todas das questões religiosas, e que até hoje nós vamos ter muitos reflexos nos vários detalhes que atingem a humanidade, que também, embora o racismo ele nos leve, ele coloque, ele se imponha para desumanizar esse grupo social, é necessário ressaltar. E acho que uma questão terminológica também que a gente precisa tomar cuidado é falar em escravo. Né? Não eram escravos, não eram escravas, eram seres humanos que foram escravizados, foram pessoas que foram escravizadas, porque quando a gente fala em escravo parece que é um dado natural, e não é o dado natural, é um dado de opressão, é um dado que impôs a esse grupo uma situação contra a sua vontade e propiciou aí toda uma situação de desigualdade e de exclusão social. Então, quando nós passamos do período colonial para a formação do capitalismo no nosso país, quando nós tivemos o movimento, aí no contexto do movimento abolicionista, nós tivemos a abolição. Então, lá em 13 de maio, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e até hoje ela é vista, ela é estudada por nós como se ela fosse uma pessoa sensível às causas de toda aquela população escravizada, mas o fato não é esse. O fato é que a abolição não se deu por força de uma sensibilidade ou de uma benevolência do Estado. Não foi por uma questão humanitária. A abolição se deu por força
de um regime colonial que não mais se sustentava, e aí a gente tinha uma pressão também internacional, e Tinha essa muita questão situação, econômica, na verdade, envolvida nisso, né? Não é porque a sim, princesa Isabel era boazinha e falou, ah, vou libertar os escravos. Até exato. porque, pela forma que foi feito, você praticamente abandonou eles à própria sorte. Sim, sim. O que aconteceu foi, então, por força dessa pressão econômica, justamente, então a gente tem a formação, o avanço aí para a sociabilidade capitalista no nosso país e a formação do capitalismo no Brasil. Então, diante de um sistema colonial que não mais se sustentava, houve esse reconhecimento da liberdade. Mas uma liberdade que se constitui muito mais um simulacro, um engodo, porque é uma liberdade que, na prática, a gente questiona muito. Não houve qualquer projeto de inclusão desse grupo na nossa sociedade. Então, nós tivemos aí o avanço com a constituição do capitalismo, e veja, o capitalismo se formou, avançou, e qual força de trabalho foi absorvida por essa nova forma de sociabilidade? Não foi a força de trabalho das africanas e africanos, foi a força de trabalho dos imigrantes europeus. Então, inclusive para vender essa força de trabalho, digamos assim, isso se constituiu uma forma de privilégio. Quando a gente pensa, portanto, nesse racismo, ele é muito mais amplo do que quando a gente o enxerga sob o prisma comportamental. Ele pode ser um desvio comportamental, de fato é, e aí a gente tem o direito penal que tutela essa situação. Ele pode ser o racismo também, ele se revela enquanto um racismo institucional, é aquele racismo praticado pelas instituições, e aí não tem uma que salve, porque todas as instituições estão comprometidas com essa questão, infelizmente, no nosso país, porque o racismo ele é muito mais profundo, ele é um fenômeno, um sistema, uma estrutura de opressão muito profunda que produz, que reproduz essa forma de desumanização, essa perspectiva que desumaniza e que, ao desumanizar, perpetua diversas formas de diversos mecanismos que promovem a exclusão social da população negra no nosso país, uma população que é quantitativamente a maioria do nosso país, e embora ela seja a maioria, ela é considerada uma minoria social, uma minoria sociopolítica. Por quê? Porque a minoria social, ela não está no sentido quantitativo, ela está no sentido do acesso aos direitos, do acesso aos espaços, às instâncias decisórias de poder, e, portanto, nós estamos, apesar do número ser superior, nós estamos diante de uma minoria social, e aí esse racismo estrutural, portanto, ele vai penetrar nas entranhas da sociedade, e aí ele atravessa os poros dessa sociedade, e tudo que nós estudarmos nos diversos campos epistemológicos, nos diversos campos do saber que nós possamos nos dedicar, nós vamos identificar, é possível, se nós fizermos o fenômeno, se nós fizermos o recorte étnico-racial, nós vamos identificar o racismo ali presente. Então, o racismo estrutural é isso, é uma forma mais profunda e abrangente, e que, ao estudar, ao olharmos, historicizarmos o nosso Estado, historicizarmos a Constituição do nosso país e da sociabilidade que nos é imposta, nós identificamos esse sistema bastante atrelado ao Estado brasileiro. Isso. E aí, Humberto, trazendo isso até um pouquinho, essa questão de como a legislação é feita, o que a legislação visa efetivamente proteger. Então, a gente pode pegar o próprio Código Penal, a divisão do Código Penal, você tem ali uma preocupação muito grande com o patrimônio, não é? Então, você tem uma série de crimes patrimoniais que acabam, na verdade, demonstrando até a valoração que o direito penal faz para os bens jurídicos. Então, você tem uma preocupação muito grande do direito penal com o patrimônio. E aí entra esse problema da nossa seletividade do direito penal. Costuma-se dizer, Humberto, que o direito penal ele foi feito para pobre, né?
Então você tem lá os 3 P's, pobre, preto e puta. O direito penal ele foi estruturado para atingir essas pessoas e não para atingir, por exemplo, como você disse, crime de corrupção. Tanto que nós temos a frase lá do ministro Barroso, né? Luiz Roberto Barroso do STF, que certa feita ele disse que é mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que um agente público que desviou milhões. Isso por que acontece? Justamente porque o nosso direito penal ele é estruturado, ele é feito, a legislação penal foi feita de forma extremamente seletiva, que eu vejo isso como um reflexo desse racismo estrutural que nós temos. E aí, abarcando não só um racismo da escravidão do negro, não é? Mas um racismo que hoje abarca outras, não sei se podemos chamar de raças, mas outras categorias também, vamos dizer, do pobre, não é? Então, você pega, por que a maioria dos pobres são negros ou mulatos? Justamente por causa disso que você estava dizendo, que é isso que veio, não é, para o Brasil e depois se larga a própria sorte. Esses escravos com a Lei Áurea não tiveram aí assistência nenhuma e aí, portanto, ficaram uma camada mais pobre, uma camada mais humilde, não é? No Brasil, e essa camada é a que quem está no poder muitas vezes quer distância, né? Fala, eu quero me proteger, tanto que você verifica, Humberto, que a lei dos crimes hediondos, que surgiu em 1990, foi feita justamente por causa do sequestro do Abílio Diniz. Então, era o dono do Pão de Açúcar, um empresário, que aí, de repente, falaram, opa, pera lá, como é que sequestraram esse cara? Não é? Quem que sequestrou ele? Então, precisamos defender os empresários. E aí você vê, inclusive, uma série de benefícios que existe no âmbito criminal para crime de colarinho branco. Não é? Empresário que pratica crime, esse tem uma série de benesses do direito penal. Agora, crimes que são praticados por quem não é igual a mim, ou seja, crimes praticados por quem eu quero manter a distância, eu quero manter segregado, você tem penas severas. Não é? Isso você consegue visualizar e trazer esse racismo estrutural para essa estrutura do direito penal? Sem dúvida, sem dúvida, o direito penal é um instrumento utilizado, o sistema penal de justiça, ele representa uma das faces e ele é atravessado, ele serve a esse racismo estrutural. Eu esqueci, só aproveitando a oportunidade, para quem estiver nos assistindo e quiser ter mais contato com a literatura do tema, eu recomendo o livro do professor Silvio Almeida, para a compreensão do conceito do racismo estrutural, que é um dos nossos maiores intelectuais e que contribui decisivamente para a compreensão desse tema, desse conceito, e aí traz muitos teóricos, muitas teóricas que também propiciaram, pavimentaram a construção desse percurso teórico. Pensar na seletividade. Eu vou até indicar um outro livro, não é? Que se chama Racismo Estrutural, do meu amigo Humberto Bersani, que eu não recebi o livro ainda, Humberto. O correio está demorando para entregar, que é uma coisa impressionante. Senão eu faria aqui a divulgação. Mas o Humberto, ele tem um livro justamente sobre essa questão do racismo estrutural. Essa pesquisa que você fez, Humberto, foi o tema do seu doutorado ou não? Foi o tema do doutorado. Eu parti dessa perspectiva do racismo estrutural, mas eu fiz um estudo do limite de enfrentamento do direito sobre esse sistema de opressão
E para isso eu parti das relações de trabalho, da centralidade do trabalho. Muito obrigado pela lembrança, professor. Imagina, é que eu Mas não estou eu, com o livro mas aqui, ainda não recebi o livro. O Humberto já me mandou esse livro, acho que faz umas 2 ou 3 semanas. Mas mas o eu correio digo estava em assim, greve, tem o Covid, então, então demorou tá para muito, chegar, demorou muito para é chegar. para Eu estava na chegar. expectativa que chegasse até hoje ainda, né? Mas não chegou. Tá. Mas Mas vamos assim, lá, Humberto. aproveitando, então, inclusive as minhas reflexões elas foram propiciadas a partir desses teóricos mesmo, né, do Silvio Almeida, então, que é um grande mestre. Então temos vários teóricos aí que vão possibilitar toda essa proposta teórica. Agora, pensar então no sistema penal, na sua seletividade, né, eu gosto muito, tem um livro da estadunidense Michelle Alexander, que se chama A Nova Segregação. E embora ela faça uma análise a partir da realidade estadunidense, então ela vai aí estudar essa hierarquia racial atrelada ao sistema de justiça, abordando então o quão a população negra é vítima da violência policial, do extermínio sistemático e do encarceramento em massa, que é um outro ponto então para a gente pensar essa questão do direito penal. Embora esse estudo seja específico da realidade estadunidense, ele é muito importante para a gente compreender algumas questões no Brasil. E aí no Brasil tem uma obra também para a gente compreender essa face do encarceramento em massa, do direito penal e como a sua ligação está atrelada ao racismo, que é um livro da Juliana Borges, da coleção Feminismos Plurais. Esse livro recomendado há pouco, do Silvio Almeida, também está na coleção. O da Juliana Borges é Encarceramento em Massa. O que é encarceramento em massa? É um livro que faz um diálogo aí teórico com importantes nomes que se debruçam sobre o tema e que trazem uma contribuição fundamental para a gente pensar esse ponto. Então, quando a Michelle Alexander fala, inclusive, nessa nova segregação, e nessa questão de raça, inclusive como um salário psicológico, ser branco no Brasil é um salário psicológico. Carlos Hasenbalg, um outro teórico, vai falar que é uma forma, inclusive, de propriedade, porque ser branco é um privilégio. Ser branco é um privilégio que possibilita estar em muitos espaços e ainda que ser branco a gente possa encontrar brancos pobres. Você comentou a questão da pobreza, a questão de classe, né? A gente possa encontrar brancos pobres. O branco pobre é diferente do negro pobre, não somente pela questão étnico-racial, mas também porque a exclusão social vivenciada pelo branco pobre, ela é diferente. Quando nós estamos diante de um negro pobre, essa exclusão social vai ser potencializada. E isso por conta dessa situação histórica que ainda surte muitos efeitos na nossa sociedade. E a seletividade do sistema penal, inclusive a Michelle Alexander vai comparar penas atribuídas aí à questão do porte de drogas, por exemplo, para quem é surpreendido usando com crack, e o porte de maconha e o porte de cocaína. Então a gente tem uma diferença, inclusive, ao olhar para uma discrepância ao pensar sobre essas realidades, e isso tem um fundo nitidamente racial. Sobretudo olhando para os Estados Unidos, a questão da privatização dos presídios, então o enriquecimento de muitas empresas e como esse sistema penal segue aí a serviço, o racismo ele acaba sendo um instrumento e a gente segue segregando. E aí a Juliana Borges também, ao olhar para a realidade brasileira, ao se debruçar para a realidade brasileira e também trazer a perspectiva feminista, então vai apontar o aumento absurdo, excessivo do encarceramento feminino, né, de 2006 a 2014, mais de 500%, e as mulheres negras são a maioria nesse contingente. Então a gente vai ter aí ainda
um contexto, temos muitas pesquisas que fundamentam essas afirmações, então tudo isso vem... hoje é impossível a gente pensar e ainda encontrar quem defenda. A gente tem quem defende, claro, a gente tem quem defende que, inclusive, falar de racismo é mimimi, e gente que está em altos cargos nos poderes, no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Agora, o fato é que essa democracia racial, que é tão afirmada ainda por alguns, ela não se sustenta quando a gente para estudar. Quem estuda essa questão, quem estuda a nossa sociedade, quem estuda a história da sociedade brasileira com seriedade, não consegue afirmar, não tem densidade para afirmar que nós tenhamos uma democracia racial. Então, esse sistema penal de justiça, sobretudo, vai servir também, ele segue ainda como um instrumento para a serviço do racismo estrutural. E aí é interessante a gente pensar numa contradição do Estado, porque, assim, inclusive, como você comentou do meu livro, em um momento eu falo, tem um capítulo cujo título é O Estado Branco. Porque a gente olha para o Estado em sua composição, a gente vê que ele é majoritariamente branco, quando a gente pensa nas instâncias de poder, e aí executivo, legislativo, judiciário, em todas as instâncias, enfim. Mas, além disso, há uma contradição muito interessante, porque o Estado que vai promover o encarceramento em massa da população negra, o Estado que vai promover o genocídio da população negra, sobretudo jovem, negra, periférica, é o mesmo Estado que, diante das denúncias que são levadas ao seu conhecimento envolvendo o crime de racismo, resiste no reconhecimento dessas práticas. Resiste no reconhecimento desse crime. Então a gente também tem muitas pesquisas nesse sentido e de outros campos de saber que o direito tem ignorado. E aí a gente encontra então essa defasagem, essa ausência de diálogo que acaba promovendo um sintoma muito grave aí de perpetuação dessas práticas. Inclusive a Ciana, que está nos acompanhando, ela lembra aí me um orientando. comentário lá da Netflix, né, da 13ª emenda, e eu falo de outro também, que é aquele Olhos que Condenam, não é? Mostra exatamente esse problema que nós temos no direito penal. E trago aí um caso concreto para vocês que ficou bem conhecido até por causa da proximidade de datas, que foi aquele caso do Pinho-Sol e do filho da desembargadora. Então, esse caso, para quem não se recorda aí do fato, esse menino, né, o Rafael Braga, isso, ele foi pego com 6 gramas de maconha, uma garrafa de desinfetante e uma garrafa de cloro. Enquanto um outro, né, rapaz, aproximadamente da mesma idade, foi pego com 130 quilos de maconha, uma pistola 9mm, centenas de munições, suspeito ainda de resgate de um líder do PCC. E aí nas aulas, né, normalmente eu falo sobre isso, né, nas primeiras aulas de direito penal, justamente para quebrar alguns estigmas que vem pronto, né, dos alunos. E aí eu pergunto, sem dar o nome de cada um, eu pergunto, quem que vocês acham que está solto e quem que está preso? Né? 110% dos alunos falam, esse que foi pego aí com a pistola, com 130 quilos de maconha, com munição, líder de resgate, não sei o quê. Aí depois eu coloco lá no slide dando nome aos bois, não é? Falo, só que esse que foi pego com 6 gramas de maconha é o Pinho-Sol. Um menino negro, pobre, e esse outro é filho de uma desembargadora. E quem ficou preso foi o Pinho-Sol. E mais, depois quando ele foi solto, o repórter foi tirar uma foto com ele onde estava escrito que o Estado te oprime de baixo para cima. Aliás, de cima para baixo. E o juiz entendeu que isso era um desrespeito ao judiciário e mandou prender o Pinho-Sol. Enquanto, coincidentemente,
na mesma época, o filho da desembargadora publica uma foto dele na piscina com uma moto potente de velocidade atrás e a mansão onde ele mora. E isso não foi tido como, como uma ofensa aí à justiça. Então, isso demonstra bem, né, essa questão da seletividade do nosso direito penal, porque você trata as pessoas olhando muitas vezes para a capa do processo, ou seja, para o rosto da pessoa, né? Em criminologia, a gente chama isso de etiquetagem, né? Você tem aí uma etiqueta que você é criminoso, né? Outro exemplo triste, Humberto, que a gente tem, eu tenho um colega advogado que às vezes a gente saía, né? Agora não mais por causa da quarentena, mas ia para barzinho e tal, e ele sempre chegava atrasado. Sempre chegava, pô, marcamos lá, sei lá, 8h30, 9 horas da noite, batata, o fulano lá chegava sempre atrasado, né? A gente fala, pô, mas por que você chegou atrasado, né? Porque a polícia me parou. Eu falei, como que a polícia te parou? Pô, nunca fui parado pela polícia, não é? Você é advogado, onde já se viu que a polícia te para? Você tá de terno, de gravata, como que a polícia te para? Porque eu sou negro, né? Você não é. Então, ele, no seu carro importado, tem lá um carrão importado que chama a atenção, e é negro. Toda vez que a gente sai, Humberto, ele é parado pela polícia. Sabe quantas vezes eu fui parado pela polícia ao longo aí de quase 30 anos que eu dirijo? Nunca. Nunca fui parado. Então, isso demonstra bem como é que funciona o pensamento da nossa sociedade, não é? Você disse que a maioria das pessoas que estão no poder não são negras, não são mulatas, mas essa não é a maioria da população, não é? Então, tem algo de errado, muito errado acontecendo, que é quem está no poder quer permanecer no poder pisando em cima dos outros. E aí, nós precisamos urgentemente combater isso. E esse seu livro, acredito que seja muito interessante. O objetivo dessa nossa conversa aqui também, justamente para demonstrar que precisa dar um basta. Precisamos mudar e tentar, de alguma forma, romper esse racismo estrutural e essa seletividade do direito penal que é patente, infelizmente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esse fato lembrado do filho da desembargadora e a comparação com o Rafael Braga me faz lembrar muito do que a gente do início da nossa conversa, que é a persistência da lógica colonial no nosso país. Então a gente ainda essa sociabilidade que a gente tem, ela é fruto do colonialismo. E essa colonialidade ela persiste na constituição dos sujeitos, nas relações de poder, nas relações de saber. Nas universidades nós só lemos autores e autoras brancas, a maioria autores homens mesmo, né? Então é um saber que que é distante do que representa a nossa sociedade, de como a nossa sociedade se constitui. E aí também um ponto, aproveitando que eu me recordei desse detalhe também, e que é importantíssimo, não posso deixar de falar, é que uma característica importante do racismo estrutural é o fato de que ele reside no inconsciente. Então, o fato de ele estar no inconsciente significa o quê? Não é só aquela prática, aquele desvio comportamental, aquela ofensa, mas esse racismo estrutural, então, vai além, ele mora no inconsciente. Então, é como as pessoas são tratadas, é quem é considerado vilão, quem é considerado bandido numa sociedade, porque também a mídia vai retratar assim, como é que a pessoa negra é retratada pela mídia, nos cinemas, nos diversos espaços. Então a gente tem, e inclusive pelas decisões judiciais. Recentemente nós tivemos uma sentença criminal
que se utilizou da questão étnico-racial para, enfim, como um dos fundamentos ali para construir toda a sua conclusão, a sua subsunção. A gente teve essa situação. Então, ele mora no inconsciente, ele está para além disso. É o que explica, por exemplo, a pessoa mudar de calçada quando ela se encontra, quando ela cruza com uma pessoa negra, ou que ela pensa se aquela pessoa negra está num carro X ou Y, ou o que ela pensa, ou de quem ela desconfia se ela está num ambiente e some alguma coisa, né? Então, isso tudo acontece por quê? Porque nós somos educadas e educados para a serviço desse racismo. A gente aprende desde cedo que o lugar, a gente aprende a naturalizar. E o racismo estrutural é isso. Ele faz com que a gente naturalize as opressões. Então a gente chega num espaço, no Poder Judiciário, a gente vê lá uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tem um negro, ou tem um ou dois, a gente vê de outros tribunais, Tribunal Regional do Trabalho, enfim, porque está em tudo. E aí a gente não se incomoda com o fato de não haver uma representatividade. E por que não se incomoda? Porque é uma forma de opressão que naturaliza. Então as pessoas acham, olha, não, esse é o espaço da população negra. Sempre foi assim. A população negra não está na universidade por falta de vontade, de força de vontade, né? E a gente sabe que a universidade é um espaço elitista, historicamente elitista, e que há pouco tempo a gente teve uma mudança na Constituição, na formatação desses espaços, mas que ainda tem muitas dificuldades para a gente conseguir promover, porque, enfim, tem a questão das políticas de permanência. No início dos anos 2000, nós tivemos aí toda uma estrutura governamental que foi formatada para cuidar das demandas, das pautas aí do movimento negro, que é o grande responsável pelas conquistas que nós tivemos até hoje, no sentido das ações afirmativas, no sentido da criminalização do racismo, enfim, várias questões tiveram a atuação decisiva do movimento negro, e aí, de repente, isso foi desmantelado de uma hora para outra. Então a gente vê qual o lugar, qual a importância da temática étnico-racial ainda no Estado brasileiro. Um Estado que está a serviço desse racismo, né? E aí, sob ainda a justificativa da democracia racial, então, aí fala assim, miscigenação, né? Enfim, a gente não sabe quem é negro e quem é branco no Brasil, porque somos um país miscigenado, mas o engraçado é que, ou o curioso, não é nada engraçado, mas a polícia sabe, né? Kabengele Munanga destaca isso também, vários outros teóricos vão lembrar. Então, ainda é um problema muito sério, é um desafio. Pensar no racismo é pensar em privilégios, é pensar em como é que a gente pode usar esses privilégios, então, para parar de perpetuar e para se colocar a serviço da construção de uma sociedade melhor, mais igualitária. E aí, Humberto, eu queria chegar nesse ponto. Uma vez identificado, então, que temos sim um racismo estrutural no Brasil, temos sim uma seletividade do direito penal e que isso tudo deve ser combatido. Aí, como combater isso? Como que a gente pode tentar frear, reduzir isso? Lembrando que nós tivemos um presidente dos Estados Unidos negro, nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal negro. Então, há possibilidade, né, de se ocupar altos cargos no mundo, o da ONU, né, o Kofi Annan. Como que a gente pode fazer para combater isso, Humberto? Como que você vê essa possibilidade? Cotas na universidade, essas ações afirmativas, como que você percebe isso? Eu acho interessante a gente destacar, como lembrar da figura do Obama, do Joaquim Barbosa, né? Que é possível chegar nos espaços, mas é um esforço hercúleo, é muito mais difícil para a população negra chegar nesses espaços. Então, quando a gente encontra um Joaquim Barbosa,
é uma exceção. É uma exceção à regra. A regra é que agora vamos ver quantos anos nós teremos que esperar para que uma pessoa negra esteja no STF. Né? Então a gente sabe que apesar dessa situação de a gente encontrar uma pessoa ou outra em determinados espaços, ainda é uma quantidade insuficiente. É uma quantidade insuficiente porque ocupar os espaços de poder é algo que tem marca, que tem essa questão da origem que é muito forte. E nesse sentido, as ações afirmativas são importantíssimas. As ações afirmativas são um instrumento para a gente viabilizar, buscar constituir um ambiente, um cenário mais democrático e condizente com a realidade da população. Então, quando a gente tem essas ações afirmativas, a adoção das políticas de cotas, que é uma política temporária, há uma defesa de que essas políticas devem ser temporárias, mas devem ser temporárias até que a gente possa oportunizar igualmente, de forma igualitária, à população o acesso a esses espaços. Então, as ações afirmativas são, sim, sem dúvida, um canal, um instrumento para a gente viabilizar, para a gente garantir que esses espaços sejam ocupados proporcionalmente por quem está na sociedade. E foi o que a gente historicamente não viu, e por isso ainda o tema das cotas incomoda muito. Né? O tema das cotas ainda causa, não obstante o reconhecimento da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não obstante, enfim, outras questões. Ainda hoje nós já temos pesquisas que vão demonstrar, que vão colocar, desmontar todas as falácias que surgiram quando da adoção das cotas. Disseram que a qualidade das universidades ia ser reduzida, que o profissional que saísse dali iria sair com uma formação defasada, porque ele tinha um problema ali do ensino básico, da educação básica, do ensino fundamental. Enfim, a gente já viu hoje que isso não se sustenta. Embora esses discursos tenham surgido quando da implementação da política de cotas, isso não se sustenta. Mas as ações afirmativas, embora elas sejam muito importantes, elas não podem ser o único instrumento. Elas precisam estar conectadas, elas precisam ser articuladas a políticas públicas que visem aí a correção das distorções sociais encontradas, as políticas públicas. Então, assim, tem muitas ações que precisam ser tomadas, que podem ser tomadas para combater, para viabilizar que a população negra esteja nos diversos espaços de poder, nos espaços de prestígio social, e o que também não significa dizer que o racismo terá acabado com isso. Essa é, inclusive, uma pergunta que eu fiz na minha tese de doutorado. Né? Então, nós temos as políticas públicas, nós temos as ações afirmativas. Isso possibilita o acesso, isso garante uma ampliação do acesso da população negra a diversos espaços. E isso acaba com o racismo. E aí a gente vai ter o Eduardo Bonilla com o livro Racismo sem Racistas, né? Uma sociedade que não se diz racista, mas esse racismo persiste. Esse livro, inclusive, está chegando aí traduzido no nosso país para o português. E então, quando a gente pensa nessas questões e na profundidade do racismo, a gente precisa também lembrar que essas medidas não necessariamente vão acabar, aniquilar esse sistema de opressão. Mas é importante trabalhar, é importante defender essas medidas que vão aí, que são contrárias a esse sistema de opressão, porque elas contribuem para que a população negra ela acesse determinados espaços que são seus, são legitimamente seus e que foram
e sistematicamente negados a essa população. Então, é assim, nós precisamos acertar, a nossa sociedade precisa acertar as contas com o seu passado, e a branquitude está nesse processo, ela é responsável por esse processo e segue sendo, porque aí a gente vai ter aquela famosa frase, né? Poxa, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa. Não, culpa é uma outra esfera da sua vida. Você tem responsabilidade, porque a partir do momento, embora você não tenha escravizado quem quer que seja, o fato de você ser branco se traduz em privilégios. E aí, nesse ponto, você tem sim essa responsabilidade, né? Então, é importante a gente defender essas medidas, porque elas são instrumentos aí para a construção de uma sociedade democrática. E isso, Humberto, é muito difícil você fazer. Eu percebo, conversando com meus pais, com meus avós, é uma mentalidade que muitas vezes você até entrega os pontos. Você fala, pô, não dá para discutir, não é, com algumas pessoas. Então é necessária essa mudança de mentalidade, até porque, como você bem disse, não é que muitas vezes é usado como desculpa. Ah, não, mas nós somos uma mistura de todas as raças. E aí eu digo, realmente no Brasil nós somos uma mistura de todas as raças, motivo pelo qual não deveria existir esse racismo estrutural, motivo pelo qual você não deveria sequer pensar em atravessar a rua quando você vê um negro mal encarado vindo do outro lado. Enquanto está uma pessoa de terno e gravata, você continua, e às vezes essa pessoa de terno e gravata é muito mais perigosa do que qualquer outra pessoa, né, que não esteja de terno e gravata. E nós temos algumas expressões, Humberto, na nossa vida cotidiana e aqui no direito penal, que demonstram bem essa questão do racismo. Então, você tem expressões como branqueamento de capitais, não é? Que é uma expressão que hoje se evita a utilização. Por quê? Porque o dinheiro era sujo e você vai torná-lo limpo. Como que você faz isso? Branqueando o capital. Você tem a cifra negra no direito penal, que são aquela criminalidade que não é levada ao conhecimento, né, dos órgãos da polícia, do judiciário. Então veja que realmente isso está enraizado, não é? Muitas vezes você se vale de alguma expressão sem perceber um racismo que tem aí, que está embutido. Por quê? Porque a gente foi criado desse jeito, não é? E aí, essa mudança de mentalidade que eu vejo que leva muito tempo. E precisa ter força de vontade para mudar, não é? Precisa querer mudar. E muitas vezes você está na sua zona de conforto e fala, pô, eu estou bem aqui, eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou procurador, eu sou um grande advogado. Eu não quero saber dessa mudança agora, não. Mas são pequenas atitudes, às vezes, no seu dia a dia, que faz toda a diferença. Precisa dessas ações afirmativas, com certeza. Temos um débito muito grande e talvez irreparável na nossa geração, sem dúvida. Mas eu vejo também que, além dessas ações afirmativas necessárias por parte do governo, são as nossas pequenas atitudes, os exemplos que nós vamos dar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos parentes, né? Que pode, de certa forma, amenizar um pouco esse racismo estrutural aí que nós temos. Realmente, a linguagem ela é um elemento que também revela essa opressão. Há um contexto em toda essa linguagem e há estruturas de opressão que operam, que atravessam a produção dessa linguagem. Então, tem muitas expressões, não só no campo do direito, mas no cotidiano, que são reproduzidas, e aí justamente o racismo estrutural, mais uma vez, operando o inconsciente, ele explica muito a reprodução
desses termos. E termos que se traduzem, que são denegrir, o verbo denegrir, que tem um sentido que a gente sabe, então ele é um termo racista, né? A própria palavra mulata, ela é também um termo que tem essa conotação, que tem esse viés, porque vem de mula, e aí tem todo o significado. Então, nós temos muitos termos, e aí quando a gente vai também para outros grupos, como o verbo judiar também, enfim, essa linguagem, ela oprime, e aí as pessoas vão falar assim, poxa, vez ou outra eu me descubro, às vezes eu faço uma leitura e descubro um termo ali que eu usava e eu não sabia a origem desse termo. E aí eu acabo descobrindo que aquele termo revela uma opressão. Então eu falo assim, puxa, olha só a origem disso, como é que eu vou seguir perpetuando, reproduzindo essas falas no meu dia a dia? Justamente esse papel, então, individual, ele é também importante de conscientização enquanto educadores. Então a gente vai... isso, essa luta antirracista, ela não é uma luta, ela é uma luta de todos, né? Ela não é uma luta somente de alguns. E acho que como nós dois, socialmente lidos como brancos, acho que aqui a gente pode, acho que afirmar aqui com bastante tranquilidade que nós temos uma responsabilidade de de construir, de buscar uma atuação que promova esse antirracismo, uma atuação diária, uma atuação constante, formando os nossos alunos, formando as nossas alunas, né? Levar isso, porque a gente sabe que no ensino do direito esse tema ele é bastante apagado, ele é bastante invisibilizado. A gente ouve falar do racismo ali no direito penal, é crime, como é que faz? E aí tem a questão que cai para injúria racial, e aí a gente já tem as técnicas também, porque toda essa tecnologia também está a serviço do racismo, e a gente quase não vê a condenação pelo crime de racismo no nosso país. Né? Em termos quantitativos, as condenações elas são ínfimas diante do número de casos, diante do número de denúncias. Isso já começa na própria delegacia de polícia. Exato. Formalmente, Humberto, a gente percebe a Constituição Federal prevê a imprescritibilidade do crime de racismo. Opa, então é algo severo. Existe uma lei específica tratando exclusivamente do racismo. Opa, então, pera lá, nós temos aí no Brasil, né, para quem estuda, quem é de fora, verificando esse aspecto formal, fala, poxa vida, o Brasil tem, então, realmente uma preocupação muito grande com o racismo. O crime é imprescritível, tem uma lei específica para ele. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, com relação a homofobia, não é? Colocou lá como sendo racismo também, não é? Numa decisão bem questionável, mas quem olha de fora fala, poxa, existe então uma preocupação muito grande no Brasil em relação ao racismo. Só que aí você vai ver as condenações que tem. Primeiro que os advogados conseguem, muitas vezes, demonstrar que a denúncia está errada, não houve crime de racismo, e sim de injúria racial, que permite uma série de benefícios, que tem prescrição, não é? E aí fica justamente aquela questão. Você formalmente apresenta uma estrutura antirracial, mas na prática não é isso que acontece, não é? A Júlia, que nos assiste, perguntou aí até sobre o caso do André do rap, do rap, né? O que aconteceu no caso do André? Embora o STF provavelmente amanhã foi colocado para o julgamento do plenário esse caso amanhã, mas o ministro Marco Aurélio, ele seguiu o que diz a lei.
A lei fala, ó, tem que ser renovada a cada 90 dias essa prisão preventiva, não foi. Se não for renovada, eu estou concedendo aí a liberdade. Concedeu a liberdade, ele se mandou, né? Aproveitou a isso, se mandou. Depois vem o ministro Luiz Fux do STF, caça essa decisão e submete a julgamento plenário amanhã. Então, isso demonstra que o próprio Supremo Tribunal Federal ele não tem aí entendimento muito claro, não é? Até quando colocou a homofobia dentro do racismo. Se bem que teve ali uma justificativa, claro, mas acaba misturando muito as coisas. E aí a gente percebe que, infelizmente, isso ainda está muito enraizado, né, no nosso país. Sem dúvida. Sem dúvida. E essas contradições que a gente encontra no Estado, nas instituições, no Poder Judiciário, essas contradições elas são facilmente explicadas pelo que nós chamamos de racismo estrutural. Exatamente. Humberto, nosso tempo está acabando, a live aqui no Instagram é de 1 hora cravada. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação e dizer que eu me sinto muito honrado, porque se tem uma coisa, Humberto, nessa vida que deixa um professor feliz, é quando ele vê que o seu aluno trilha um caminho próprio, busca voos muito maiores do que aquele que ele ficaria preso na gaiola em que ele está. Então, ver você, Humberto, largando tudo na sua vida, indo para outro estado, buscar lecionar num tema, numa área que você é apaixonado, depois larga de novo para ir para um outro local, acredito eu, que por ser mais próximo até da família, tudo isso, isso é do professor de alegria. E eu tenho conversado com muitos ex-alunos, né, que hoje estão aí brilhando nas suas áreas, e isso realmente me deixa muito feliz, Humberto. Então, passo aí para suas considerações finais. Estou ansioso para receber aí, para a chegada desse seu livro sobre o racismo estrutural. Professor, eu também estou ansioso, espero que chegue logo. Aguardo as suas considerações sobre o livro. Para mim é uma honra ter o seu interesse em dialogar com a minha pesquisa, com o fruto da minha pesquisa no doutorado. E eu quero dizer que também é uma honra, eu fico muito sensibilizado com as suas palavras. Fui seu aluno na graduação de Direito Processual Penal. E embora não tenha seguido a área do direito penal, guardo com muito carinho a nossa experiência durante esse período da graduação, e a gente certamente é uma soma de todas as pessoas que passam pela nossa vida e que travam contato, que dialogam conosco, que somam, que vêm para que juntos a gente possa aí construir uma sociedade melhor, uma sociedade livre de todas as formas de opressão. E aí penso que a gente dialoga, a gente converge com um olhar para o direito nesse sentido. Então, muito obrigado. Foi uma grande satisfação, uma grande honra participar dessa conversa contigo, professor. E espero que nós tenhamos outras oportunidades de dialogar, de debater e de pensar um futuro melhor para a nossa sociedade. Maravilha. Humberto, só pedir sua autorização para publicar essa nossa live no IGTV, do Instagram e lá no meu canal do YouTube também, pode ser? Está autorizado, professor. Maravilha. Muito obrigado, Humberto. Agradeço aí a todos os internautas que nos acompanharam, as perguntas, as participações que fizeram. Infelizmente, o tempo é muito curto, não dá para responder a todas as perguntas, mas o nosso objetivo é esse, é trazer o debate, mesmo que você concorde ou não com um ou outro ponto,
o importante é debater, pois só assim nós crescemos como sociedade. Humberto, mais uma vez, muito obrigado e sucesso para você. Até Muito logo. obrigado, Tchau, gente. professor, a todos nós. Obrigado. Até mais.